chamo Camila, tenho 30 anos, eu sou uma pessoa extremamente empática, alegre, de bem com a vida e que eu acho que uma das definições melhores para mim é uma pessoa que gosta de tocar na vida de outras pessoas. É a realização de um sonho que eu fui me descobrindo. Na verdade, eu sempre vivi esse universo, desde a adolescência, de lançar tendência, estar alinhada com os parâmetros de moda, de tendências, de cores. E um certo dia eu me interessei por essa questão de descobrir a minha cartela de cores e a minha professora viu o potencial em mim e plantou esse sonho dentro do meu coração. Eu não sabia, de fato, que eu tinha esse dom, mas quando eu fui revisitar o meu passado, eu fui vendo, nossa, o quanto eu já amava fazer o que eu faço hoje. Então, foi uma realização de algo que foi descoberto aos poucos, né? Então, aí eu comecei a ler, eu comecei a ler sobre, a estudar sobre, e vi que, de fato, era algo que super combinava comigo. Cursos livres. Então, eu fiz o curso de consultoria de imagem e estilo, que além de análise de coloração, existem outros parâmetros a respeito da consultoria. Então, o foco não é moda, mas é estilo, né? É algo muito particular. E existe também a graduação de moda, que permeia também sobre a questão de imagem, estilo, mas o curso de consultoria mesmo é um curso livre e também fiz algumas especializações, né, online, sobre visagismo, sobre estilo especificamente, sobre coloração. Então, a pessoa faz um curso livre e, aos poucos, algo que é necessário sempre, o aprimoramento. Verdade, o mercado de trabalho está bem difícil. A verdade é essa. Por quê? Porque o administrador hoje, ele não consegue ocupar lugares porque outras áreas, e eu vou trazer aqui a principal, por exemplo, engenharia de produção, tem tomado o lugar da administração. Inclusive, recentemente, eu estava pesquisando uma pós na área de gestão da qualidade, de processos, e eu vi um certo curso chamado Administração para Engenheiros. Então, daí, acho que é autoexplicativo. O mercado realmente está muito difícil, né? Mas se a pessoa se dedicar, se aprimorar, eu acho muito importante também, por ser um curso muito amplo, a pessoa escolher uma área específica para se dedicar, e foi isso que eu fiz quando eu tive uma experiência no estágio sobre a questão de processos, qualidade. Isso facilita muito, isso norteia muito. Essa coisa de, vou fazer administração para aprender tudo. Ok, a gente vai aprender um pouco de cada coisa, mas é muito necessário a pessoa, quando pelo menos estiver assim, na metade da graduação, quarto, quinto semestre, já saber de fato o que quer na especialização, para auxiliar a adentrar no mercado de trabalho. Eu mudei de estágio porque eu sentia... Porque eu sentia a necessidade de aprender mais. Eu sempre fui muito curiosa. Então, se eu gostava de algo, eu precisava aprender. E quando eu estava na graduação, eu percebia que o estágio que eu estava não me fazia aprender. Era um estágio em um órgão público e eu sentia essa necessidade de estar no lugar que eu precisava aprender mais. Então, eu fui estagiar num hospital. E acabei também tendo uma grande experiência na pandemia. E dentro da pandemia, eu fui aprendendo a questão de processos, que foi fundamental. Por quê? O coronavírus foi algo novo. Então,
processos precisavam ser padronizados, coisas precisavam ser mudadas. Então, a área foi fundamental. E aos poucos de estágio, eu fiquei só 4 meses como estagiária, já fui contratada, porque eu realmente me dediquei nessa formação de fazer planejamento, de padronizar, não, o que é que está errado, a gente vai documentar, e é um problema hoje nas empresas, porque as coisas são executadas, mas elas não são planejadas. E quando acontece algo de ruim, vamos dizer assim, a culpa, às vezes, é do colaborador, mas o colaborador não recebeu um treinamento, uma orientação correta. Então, eu fazia esse processo, né? Além de desenhar o processo, eu ainda fazia o treinamento para fazer a capacitação de pessoas. Então, assim, eu já amo pessoas, então, em tudo que faço, eu tento lidar com pessoas e tento incluir pessoas. Então, foi uma área que eu acabei me encantando mesmo. Lidava com processos, sim, mas também fazia a questão dos treinamentos, essa área de qualidade também, de padronização, de auditoria. Então, tudo isso eu fazia. Mesmo sendo estagiária, eu já estava ali mergulhando nesse universo. Vou falar um pouquinho. Então, o serviço principal, que é o pontapé da consultoria, vamos dizer assim, é a análise de coloração. Na análise de coloração, quando a consultora faz a verificação, ela consegue, através de tecidos específicos que são pigmentados e fabricados de uma forma devida, analisar quais são as melhores cores que se adequam à sua pessoa. A Camila, as pessoas acham que é só roupa, só se resume em roupa, mas é acessório, mas é também maquiagem, é cor de cabelo. Então, tudo isso é norteado através da análise de coloração. Além da análise de coloração, tem um teste de estilo, e tudo isso é baseado nos 7 estilos universais. Então, existem 7 estilos, e eu consigo aplicar através de um questionário e uma avaliação da rotina, do estilo de vida da pessoa que está ali sendo atendida, quais são os estilos que norteiam essa pessoa. Além da análise de estilo, também tem o Closet Clean, que eu amo fazer o Closet Clean, que é a avaliação do guarda-roupa da pessoa. Camila, você faz a limpeza, a arrumação? Não. Eu faço uma avaliação. A pessoa tem interesse ainda de usar tal peça? Essa peça está dentro da cartela de cores da pessoa? Faz sentido para o lugar que essa pessoa deseja chegar? Esse tipo de vestimenta? E, além dessa verificação do guarda-roupa, eu ainda faço o guarda-roupa inteligente. Então, eu tento fazer a multiplicação dos looks, das roupas que essa pessoa pode usar. Porque existem combinações, às vezes, de peças que estão dentro do guarda-roupa e a gente nem imagina que elas podem ser usadas juntas. Também nós temos a análise visagista, que é a geometria facial, então ajuda na descoberta do corte de cabelo, da melhor armação de óculos, do melhor acessório também, e aí fala mais sobre formato, ok? E tem o personal shopper. O personal shopper é o acompanhamento da consultora com a cliente no momento das compras. Então, tem gente que tem dificuldade, ou tem gente que precisa de um norteamento em relação ao que precisa comprar, qual o melhor tecido. Às vezes já tem até a cartela de cor em mãos física que ajuda, né, a visualização dos tons, mas ainda tem dúvida do que é quente, do que é frio, do que é brilhante, do que é opaco. Então, eu faço toda essa verificação. Tem para homem também. E tem um dossiê específico que é entregue para homens. Então, quando o homem faz análise de coloração ou avaliação de estilo, ele também, assim como a mulher, ele tem um dossiê específico masculino. Eu lembro de uma situação que eu fui fazer uma análise de coloração de uma cliente minha e o noivo dela estava ali mais empolgado até que ela. Eu fui fazer a análise dela. E aí ele parou e falou assim, você faz de homem também? Eu falei, faço. Eu tenho um dossiê específico masculino. Aí ele falou, então eu quero fazer. Aí naquela empolgação foi e fez. E amou. E hoje ele usa a cartela de cores dele, me manda, tira dúvidas de relógio, de sapato, de cores que ele pode utilizar. Ele é da área de direito, então é muito importante, né? Nós sabemos que é uma área muito importante. E ajuda também na questão da autoestima masculina. Mexe muito com as emoções. Eu percebo isso com os relatos que as minhas clientes fazem. Não é algo meu, mas o que eu ouço em cada atendimento que eu vou, em cada informação que eu recebo. E eu lembro que eu fui fazer também uma análise de coloração de 2 amigas. E aí uma falou assim, depois da análise de coloração, foi passando, a amiga foi se adequando, ela falou assim, Camila, ela tá tão bem.
porque ela estava com a autoestima tão baixa. Ela estava precisando, de fato, desse momento. Porque é um momento de redescoberta. Muitas vezes a gente passa por traumas, a gente passa por situações nas nossas vidas e às vezes a gente vai perdendo um brilho. Às vezes a gente vai perdendo um propósito. Às vezes a gente vai se auto-prejudicando sem perceber. Então isso reflete o quê? Na nossa aparência. É algo que acontece muito com as minhas clientes. Eu ouço relato de pessoas que usam muito preto. E aí, quando eu vou puxar o histórico, porque eu tive um momento de depressão, porque eu tive um momento de separação. E aí eu comecei a usar preto, internalizei essa cor e hoje eu só uso essa cor. Então, assim, é muito mais do que algo fútil, é muito mais do que estar arrumada, mas também diz respeito ao nosso interior. Eu acredito que dá para ter esse equilíbrio, sim. Tem uma frase que eu acredito muito que é real, que é: se eu quero chegar no lugar que eu preciso chegar, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz. E isso envolve não perder a essência. Não necessariamente porque eu pretendo chegar em um reposicionamento de imagem que eu vou deixar de ser eu. Eu vou continuar sendo Camila Ferreira. Mas agora eu preciso de, sejam peças ou acessórios que vão comunicar a pessoa que eu desejo ser. Por exemplo, clientes que muitas vezes falam: eu sou muito menina, eu quero ter um ar de amadurecimento, o que é que eu posso fazer? Você não vai deixar de ser X pessoa, mas hoje você vai precisar incrementar alguns artifícios que talvez você não utilize hoje para você passar uma imagem adequada a esse lugar de maturidade que você deseja chegar. Então, você não precisa deixar de ser você, mas você precisa criar, adentrar em um outro universo de conhecimento, de autoconhecimento e de perspectiva que dê margem para que você se torne quem você deseja se tornar. Então, assim, não é perder a essência. Você vai continuar sendo Fabiola, eu vou continuar sendo Camila, mas a partir do momento que eu quero chegar em um outro lugar, eu preciso utilizar de artifícios para chegar no lugar onde eu quero chegar. Eu acredito que o equilíbrio acontece com essa palavra vaidade. E o que é vaidade? O que essa vaidade pode ser vista no momento, nosso meio cristão? É quando eu coloco essa vaidade acima do Senhor. Eu faço coisas que passam a não pensar mais e a não glorificar Cristo. Então, eu preciso... um exercício que eu faço. Antes de sair de casa, eu me arrumo, me olho no espelho e pergunto: o Espírito Santo está satisfeito com a roupa que eu estou usando, com a forma que eu estou saindo? E eu acho que isso é um trabalhar individual. Eu já vi relatos de pessoas que, por exemplo, o cabelo não está do meu agrado, então hoje eu não vou ao culto. Então, será que o seu Deus é o seu Deus? Ou o seu Deus é o seu cabelo? Ou o seu Deus é sua vaidade? Então, o ponto principal é: da forma que eu me visto, a forma que eu me comporto, a forma que eu represento, está glorificando ao Senhor? Essa vaidade está sendo além, porque a Bíblia também pede para que a gente cuide do templo do Espírito Santo. Mas esse cuidado, ele está sendo cuidado que está extrapolando esse lugar de Deus na minha vida, ou está sendo um Deus na minha vida. Então, acho que a pessoa precisa encontrar esse lugar de equilíbrio através do direcionamento do Espírito Santo. Da pessoa achar que é uma coisa e é outra. Então, eu já tive clientes que são muito alegres, são muito extrovertidas e se resumiam em vestimentas por exemplo, de cores mais sóbrias. O que não é errado. Se a pessoa gosta de usar cores mais sóbrias, ela pode usar. Mas ela tinha essa essência da alegria, da extroversão. Ela mesma falava. Ela falou, quando eu fiz análise de coloração, ela falou assim: essas cores refletem o meu interior. Eu não sou isso aqui. Eu não sou essa limitação que eu me coloquei. Mas isso aqui diz respeito a mim. Ela tem até uma cartela que é muito alegre, que é Primavera Quente. Então, ela falou assim, combina muito mais comigo. Então, às vezes, as pessoas elas estão
desalinhadas. A verdade é essa, estão desalinhadas. Acham que é uma coisa, mas são outras e agem de uma forma, né, que elas querem chegar em algum outro lugar de uma determinada forma, mas fazem tudo ao contrário. Usam a imagem de uma forma totalmente incorreta. Aqui que nós temos 5 formatos de corpo, né, geral. Tem um corpo oval, tem um corpo retangular, o ampulheta, o triângulo e o triângulo invertido, que é o contrário. Então, o corpo oval é aquele corpo que é um corpo mais das mulheres que podem ser ditas mais cheinhas, né? Vamos tratar dessa forma. E essas mulheres, elas precisam usar, por exemplo, roupas mais escuras. Esse mito que algumas pessoas acham que é mito, mas não é mito, né? As roupas mais escuras ajudam esse tipo de mulher que tem esse tipo de corpo, não ressaltar esses locais que geram muitas vezes insatisfação, ou seja, estampas muito grandes, cores muito chamativas. Então, o equilíbrio precisa ser de pontos que, por exemplo, o rosto, o colo, que são pontos que essa pessoa se agrada para ressaltar, geralmente, porque como ela não se agrada com o corpo em si, então ela precisa desviar a atenção para outros pontos. E aí a gente tem o corpo retangular e o ampulheta, que são os tipos de corpos mais, como é que eu posso dizer, equilibrados. Então, são corpos que eles podem usar a maior quantidade de tipo de roupas diferentes, mas sempre ter cuidado em alguns outros pontos. Por exemplo, eu tenho um corpo ampulheta, mas tenho um busto grande. Então, vamos tratar de usar algo mais discreto no busto, cores mais escuras, um decote mais específico. Ou, por exemplo, marcar a cintura, todos os 2 tipos de corpos que eu citei, ele pode usar algo que marque a cintura para ressaltar esse equilíbrio que existe no corpo. E aí nós temos os 2 triângulos, que é o triângulo, ou seja, a parte superior do corpo é miudinha, né, menorzinha. Então, ela precisa chamar atenção mais para cá para equilibrar com o quadril, que é maior. Então, por exemplo, uma blusa ombro a ombro, uma manga de boneca, que é uma manga bufante, para chamar atenção para esse lugar e equilibrar com o quadril. E o triângulo invertido seria o contrário. Se eu tenho um ombro mais largo e tenho um quadril mais fino, eu vou chamar atenção agora mais para o meu quadril. Então, estampa na parte inferior ajuda. Calças mais volumosas também ajuda. Então, o propósito da geometria corporal, da tipologia de corpo, é criar esse equilíbrio, como se a parte superior e a parte inferior elas estivessem de igual para igual. Elas passam totalmente, elas estão totalmente alinhadas com a nossa imagem. Como eu citei o caso, né, de muitas clientes que eu vejo que usam roupas mais escuras porque não estão com as emoções de uma forma, como é que eu posso dizer, saudáveis. Tem a questão dos traumas também. Eu já tive cliente que usava um certo tipo de cor de roupa porque na infância a mãe impedia de ela usar essa cor. Então ela externalizava o uso da cor pelo um trauma que ela viveu. Então, é muito bom você se sentir bem consigo mesmo. Então, você usar algo que você gosta, você usar algo que você se sente bem, você usar algo que reflete você. E eu percebo essa mudança mesmo de autoestima. Pessoas saírem desse lugar que muitas vezes é trevas e passar para esse lugar de alegria, de luz. Redescobrir, né, esse óleo de alegria. Perceber que a vida é vida. Sabe? Então, Camila, eu passei a me arrumar mais. Camila, depois que você falou isso aqui, a minha autoestima aumentou, mas as minhas emoções também estão mais saudáveis. Então, assim, são muitos relatos. São muitos relatos que eu recebo assim. E assim, enche meu coração de alegria. O que eu sempre falo para elas eu fico muito mais feliz, muito mais contente quando vocês falam isso sobre mim. Sobre mim não, sobre o trabalho, né, que fez o efeito, do que simplesmente eu vim aqui na casa de vocês explicar como funciona. Não, eu fico mais feliz com o feedback que vocês me dão e saber que eu estou contribuindo com essas emoções saudáveis.
Perfeito. Essa questão de as pessoas são mais chiques, mais arrumadas no frio, eu acho que depende. Depende da pessoa. E eu vou dar um exemplo aqui prático. Frio, e muitas vezes a pessoa tá ali muito bem arrumada, mas existem pessoas que têm talvez um estilo mais casual, um estilo mais esportivo, e coloca o seu conjunto de moletom. E se eu colocar uma pessoa que está no frio com um conjunto de moletom e uma pessoa que está no calor com seu colete de alfaiataria, com sua bermuda de alfaiataria, sua bolsa de palha com um detalhe metalizado, quem é a pessoa que está mais arrumada, vamos dizer assim? Então, isso é relativo. Quem faz o ser elegante ou não é a composição. Não é o clima, não é a estação. É como essa pessoa vai fazer a composição dela e vai se arrumar, né? Ser chique e ser metido, né? Eu trouxe uma frase aqui de Glória Kalil, que é bem pertinente, que ela vai dizer assim, ó, ser chique é somar a aparência com o conteúdo. Então, ser chique não é só a aparência. Qual o conteúdo que essa pessoa carrega? O que é que ela leva no seu interior? E qual é a contribuição que essa pessoa tem feito na vida de outras pessoas? Isso, para mim, é ser chique. E ser metida é ao contrário. É aquela pessoa que só se preocupa com o exterior e que não está nem aí, não está nem um pouco preocupada com o interior. Até porque eu sou a pessoa que não gasta muito. Gosto muito de brechós. Gosto muito de compras pela internet também. E o que é que eu faço? Essas compras da internet, eu sempre faço avaliação. Qual a avaliação? Vejo o tamanho do corpo também. Então, se a pessoa comprou a mesma roupa que eu e tem algumas medidas parecidas, né? Vejo a questão da classificação de qualidade da roupa. Só para você entender, eu casei recentemente, então o meu vestido de noiva foi de loja virtual. E todo mundo elogiou, estava belíssimo, ótimo. Mas por quê? Existe um estudo, existe uma avaliação, é preciso ser avaliado. Existem muitas lojas, as lojas de departamento têm perdido muito a qualidade. Eu tenho visto uma reclamação muito grande em relação às minhas clientes, mas existem outras lojas também que as clientes podem adquirir, né? Me pediram para fazer uma postagem sobre como se vestir bem comprando na loja de 20, de 30. Eu vou amadurecer essa ideia, tá? Mas eu acho que é importante também a qualidade do tecido, porque as roupas se tornam mais duradouras. E como gastar pouco? As pessoas acham que ter muita roupa, né, é o melhor. Mas às vezes você tem muita roupa e sabe multiplicar as peças que você tem. Então, o gastar pouco, investir pouco pode ser esse fato. Você investir nas peças certas, nas peças corretas. Então, encontrar esse equilíbrio de qualidade, de preço e de durabilidade. E de multiplicação, que também é muito importante. Quando eu estava pensando em um testemunho, como eu falei aqui, eu gosto muito de lidar com pessoas. E a gente falou aqui bastante sobre a área de trabalho. E me lembrou um testemunho que eu tive na minha área de trabalho. Eu trabalhava em um determinado local e eu fui fazer um evangelismo. Eu fui fazer um evangelismo no carnaval. E aí, quando eu retornei desse evangelismo, acredito até que você conhece, que é o Espiritual de Salvador, muito conhecido durante o carnaval, sobraram alguns folhetos. Nessa que sobraram alguns folhetos, no dia seguinte, no primeiro dia útil, quando a gente retornou ao trabalho, eu falei assim, isso daqui não pode ficar parado, não. E aí eu coloquei na mesa de cada colega. Só que a gente coloca, né, essas coisas e a gente fica assim, esquece. Coloquei, quando passou, não lembro se foram alguns dias ou alguns meses, acredito que foram alguns meses. Uma das colegas falou assim comigo, ela nem era no meu setor, mas estava alocada lá, né, temporariamente. Aí ela falou assim, Mila, você lembra daquele folheto que você deixou na mesa da gente? Eu falei, lembro. E o folheto falava sobre o amor de Deus, né? Que eu acho que onde a gente for, independente do que a gente fizer em relação a propósito, a gente precisa levar o amor de Deus. E aí eu falei, lembro. Pois é, eu conheci Jesus através desse folheto. E hoje
eu estou congregando numa igreja, hoje estou firme, estou caminhando. E aquilo ali me encheu de felicidade. Por que me encheu de felicidade? Porque eu costumo dizer que a minha vida só vale a pena se eu tocar verdadeiramente no coração das pessoas. Então, a gente falou muito de trabalho, a gente falou muito sobre a questão profissional, mas eu levo essa vertente, né? Eu levo Jesus através do meu trabalho. Então, se não tiver Jesus, se não tiver propósito, não vale a pena eu prosseguir. Foi aquilo que Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Então, para mim, esse é um dos testemunhos mais marcantes assim da minha trajetória. Bacana.